violar o princípio da não agressão é você violar esse direito a essas leis do seu coleguinha. A vida dele, a propriedade dele, a liberdade dele. Estamos caminhando por aí. Esse é um raciocínio dedutivo lógico simples. O direito que se ensina hoje nas escolas, não sei o que, nas faculdades, há muito tempo, é o direito positivo. Que é o seguinte, não, você tem o direito a ter uma cesta básica, você tem o direito a ter uma casa, não sei o que. Não é o direito negativo, né? O justnaturalismo, que é o seguinte, você tem o direito a não ter a sua vida, liberdade e propriedade ferida, roubada por outro. É o direito a você ser preservado de algo que você já tem intrinsecamente, diferente de te dar algo. Porque quando você tem o direito positivo, está implícito que alguém vai ter que ter o seu direito negativo infringido. As coisas não são mutuamente, as coisas são mutuamente excludentes. A questão da liberdade, sobre a questão dos vínculos já muito claros do libertarianismo já nessa encíclica dele, né? Tipo, se tu pudesse falar disso, tentando fazer um link com o Papa de agora, que a gente ainda não tem nenhuma encíclica, acho que formalizada dele, mas tem já algumas homilias, enfim, para que linha que a gente está hoje, estamos sobre a questão do Papa, né? Porque por conta das encíclicas. As encíclicas e a doutrina social da igreja, porque é um ponto que muitos cristãos, muitos católicos principalmente, né, enxergam como incompatível com o libertarianismo, né? Porque as encíclicas elas foram escritas em tempos diversos, com objetivos diversos, e quando foram escritas, os papas que as escreveram não achavam que elas iam ter valores atemporal. Era muito por uma situação socioeconômica do momento. Então essa é a primeira consideração que tem que ser feita, tá? Tem que entender todo o contexto das encíclicas. Antes até do conceito das encíclicas, vamos do mais básico. Assim. Primeiro que existe uma hierarquia de leis dentro da Igreja Católica. Né? Para quem não é católico, os protestantes estão ouvindo, ou para os ateus, não é porque um papa escreveu um negócio que aquilo é dogma de fé que o católico tem que concordar e subscrever. Olá! Hoje o nosso assunto será com Paulo Guedini, o nosso convidado, que é fundador do Instituto Libertário Cristão, vindo diretamente de São Paulo. Vai falar um pouquinho aqui conosco sobre cristianismo e libertarianismo. E a gente também está com o nosso associado, Juliano Geschlin, e eu, Daniele Ramos. Boa tarde, Guedini. Boa tarde, obrigado, obrigado. Muito que obrigado, bom te receber, Juliano. Aqui. Uma honra. Deu certo, né? Com certeza. Se conheceu lá no Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade. Estamos aqui. Isso mesmo. E quem sabe no próximo fórum você esteja conosco aqui também em Joinville, agora que você já teve a oportunidade de conhecer a nossa cidade, né? Mas é isso aí, Juliano. O que a gente pode aprender hoje com o Guedini? Sim, muita coisa. Antes disso, né, você está falando dos fóruns, né? Você conheceu ele no outro fórum, trouxe ele para cá. Eu estava falando com o Guedini aqui, vindo do aeroporto, que é muito bom ver essa proliferação de fóruns, né, falando de liberdade, ou seja, esse movimento cultural espontâneo, né, totalmente espontâneo, um trabalho voluntário. O Cristianismo e Liberdade também é um trabalho voluntário do Guedini, assim como nós aqui, por uma convicção, né, de que realmente a gente vê os rumos do país, né, historicamente tropeçando, e a gente consegue ver um caminho da liberdade, né, e sente esse chamado para a mudança de mentalidade, né? De espalhar, de comunicar isso que a gente vê como um caminho próspero, né? Então, e o que o Guedini traz é justamente juntar essa cultura da liberdade com o cristianismo, e é isso que a gente vai entender, né? E mais especificamente a liberdade no contexto do libertarianismo, né? Que é um segmento dentro do liberalismo. Então vamos lá, Guedini, para não ter mais grandes introduções. Bora. Aliás, eu vou até fazer uma observação, não é juntar. Sempre esteve junto a liberdade com a fé, né? As pessoas que esquecem. Eu não estou juntando nada, só estou lembrando. Isso é bem platônico, né? Platão diz que o conhecimento a gente relembra, a gente vai descobrindo, né? Ele está ali e a gente vai relembrando, né? A alma já conhece tudo, né? É um conceito platônico, cristão também, né? Que a gente vai relembrando a realidade. Muito bom, é exatamente isso. É verdade, eu acho que o teu instituto é o primeiro do Brasil
mas ele tem uma inspiração quando tu morou nos Estados Unidos, né? Se tu pudesse contar um pouquinho como que começou essa ideia de realmente, tu falou que não é juntar, é porque já existe, né? Mas apresentar isso, então, pro nosso público e também para que as pessoas conheçam um pouquinho do teu instituto. Da história? Exato. Conto. Eu estava até falando pro Juliano agora no almoço. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, estava tendo aquela eleição para presidente americano entre o Obama e o Mitt Romney. E tinha o candidato do Partido Libertário, que é sempre, enfim, protocolar, coitado, por uma questão processual lá. O Partido Libertário não consegue, né? Era o Ron Paul, era um libertário. E naquela época eu estava lendo, devorando todos os artigos do Instituto Mises Brasil, do qual eu faço parte do conselho há alguns anos também, e estava conhecendo. E aí eu comecei a me declarar como libertário, e meus amigos cristãos, né, seja católicos como eu, seja protestantes, falaram, não pode, não tem como você ser libertário e cristão por causa disso. E no fundo do coração eu sabia que os argumentos dele não faziam muito sentido, mas eu não tinha tanto contra-argumento, assim. Eu só falava, não, é óbvio que não tem nada de incompatível. Aí eu fui estudar e vi que tinha um instituto lá dando Google, na época eu não tinha ChatGPT, 15 anos atrás fui ver o Instituto Libertário Cristão Americano, do Norman Horn. E devorei o negócio, devorei todos os textos, todos os livros e tal. E falei pra ele, cara, eu quero abrir um desse no Brasil um dia. Você quer fazer uma coisa junto? Ele falou, não, faz independente. Mas pode traduzir o meu material se você quiser. E assim foi. Acabei fazendo o grosso do trabalho em 2019, mas só saiu o ano passado. Sim. Só saiu ano passado do papel mesmo. Que bacana. Foi isso. Não, e a gente tem essa oportunidade, né, de, como tu falou ali, acho que de apresentar mesmo, por exemplo, eu estou começando agora a estudar a parte da Bíblia. O Juliano tem sido o meu mentor, né, e paralelo a isso também tenho estudado com a própria igreja, um estudo bíblico que começou agora esse mês passado. E aí você começa a ver que, na verdade, parece que tudo se repete igual a história normal, né? Quando você vê a Revolução Francesa, enfim. E aí você começa a ver que, desde a época que a Bíblia foi escrita, as coisas já aconteciam da maneira como acontecem agora. Então, quer dizer, às vezes a gente fala assim, poxa, tu não precisa aprender com os erros, mas, caramba, a gente tá toda hora batendo e aprendendo nas mesmas coisas. Não sei se é porque um padre até falou isso, né, sobre nós nos acharmos autossuficiente, então por isso que volta e meia a gente tá ali caindo de novo, né, e não necessariamente se prostrando, mas, né, realmente identificando que a gente não é autossuficiente. Dessa vez vai dar certo, né? Dessa vez eu vou colocar o cara certo lá. Isso. A gente que vota errado. Então, parece que sim, né? É sempre esse argumento de autossuficiência, né, do autoajuda. Eu posso, eu consigo. Um pouco a gente está falando também a história vai se repetindo, né? A Dani comentou, e no caso do cristianismo, né, a gente buscar as raízes de libertarismo. Vamos definir o libertarianismo antes um pouco, né? Porque às vezes a gente está fazendo um vínculo, né? Como é que você definiria para a gente o libertarianismo? Bom começo. Começo, né? Essa é muito importante, porque muita gente que fala que o libertarianismo não é compatível com o cristianismo é porque não sabe o que é o libertarianismo, né? Então, tem uma parte na minha palestra que eu falo, inclusive, uma parte inteira do que o libertarianismo não é. Mas vamos começar pelo que ele é, né? Ele é uma filosofia política. Enquanto filosofia política, ele tem o objetivo somente de falar com relação à questão de qual é o papel do Estado. Mais nada. Tão simples quanto isso. É complicado, mas é só circunscrito. Lembra aquele conceito de geometria plana lá que a gente aprende no colegial? É circunscrito a esta pergunta de qual é o papel do Estado. Então, ele não fala como é que você tem que viver a sua vida pessoal. Ele não fala se existe ou não um telos aristotélico, se existe uma verdade moral objetiva ou não. O que faz você ir para o céu ou não. Ele não fala se existe céu. Ele não fala se é legal ter compaixão ou se é legal ser egoísta. Ele não fala sobre isso. Ele fala somente qual tem que ser o papel do Estado. É uma coisa que tangencia governo temporal aqui na Terra, né? E, em outras palavras, e aí já até fazer uma provocação aos cristãos que não são libertários, o que o libertarianismo se faz enquanto filosofia política é uma pergunta. Que é a pergunta que todo mundo que está ouvindo isso aqui tem que se fazer se acha que é cristão ou não. Que é a seguinte: em que extensão ou em que situação você acha que é moral e belo agredir um cidadão
pacífico que não fez mal para ninguém? Essa é a pergunta que a filosofia política libertária tenta responder. Se você não consegue enxergar motivos pelos quais seria justo, belo e moral Jesus Cristo aqui na Terra fala, não, para esse fim aqui vamos agredir esse indivíduo que pacífico, que não fez mal para ninguém. Se você acha que Jesus faria isso, você não é libertário. Se você acha que Jesus não faria isso, bem-vindo, você está caminhando para se dizer um libertário. Porque, aí respondendo a sua pergunta, o conceito de libertarianismo enquanto filosofia política é essa pergunta. E quando você se faz essa pergunta, você entende que o Estado é igual à violência, ele só funciona com coerção. Quando você acha que os fins justificam os meios, e para um fim que você acha justo, você vai fazer um caminho que não é tão justo, não é tão moral, que é a violência contra o indivíduo pacífico. Parece loucura isso, mas na prática é isso que o Estado é. Então, a filosofia política libertária é que acha feio você fazer esse caminho que não é cristão para atingir um fim que você acha justo. É o tal do princípio da não agressão. Você não pode agredir indivíduos pacíficos. Essa é a filosofia política libertária, que responde a pergunta de como é a maneira mais pacífica, próspera e cristã, na minha maneira de ver, de formar a sociedade aqui em um governo temporal. Entendeu? Agora, essa PNA, né? Eu volto e meia pergunta para o Juliano, me explica o que é, né? Mas pode ser óbvio para quem já te acompanha, né, te conhece, para quem participa de um instituto como nós, mas às vezes para pessoas que estão curiosas a respeito do tema. Princípio da agressão. Exato. O que seria entendido como uma agressão, né, a ponto de pensar o Estado como agressor, né? Porque às vezes pode ser entendido de uma forma muito curta, claro. Né? Então, não, eu explico de maneira bem simples assim. Existem o que a gente acredita serem leis naturais: o direito à propriedade, a sua liberdade individual e a sua vida, liberdade e propriedade. Ou seja, são direitos que você tem não porque existe uma lei. Existem leis que defendem isso porque você já tem esse direito intrínseco anterior à existência do Estado. A lei só vem para reforçar isso. São Tomás de Aquino falou isso, outros doutores da igreja falaram isso, sobre as leis naturais. Então essa é a base. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o princípio da não agressão? Violar o princípio da não agressão é você violar esse direito a essas leis do seu coleguinha. A vida dele, a propriedade dele, a liberdade dele. Estamos caminhando por aí. Esse é um raciocínio dedutivo lógico simples. O direito que se ensina hoje nas escolas, não sei o quê, nas faculdades, há muito tempo, é o direito positivo. Que é o seguinte, não, você tem o direito a ter uma cesta básica, você tem o direito a ter uma casa, não sei o quê. Não é o direito negativo, né? O justnaturalismo, que é o seguinte, você tem o direito a não ter a sua vida, liberdade e propriedade ferida, roubada por outro. É o direito a você ser preservado de algo que você já tem intrinsecamente. Diferente de te dar algo. Porque quando você tem o direito positivo, está implícito que alguém vai ter que ter o seu direito negativo infringido. As coisas não são mutuamente. As coisas são mutuamente excludentes. Então, o princípio da não agressão vou dar um exemplo prático, que pega no coração dos cristãos, tá? Só para deixar bem claro. Você acha que a gente tem que ter compaixão com aquele que está passando necessidade. Ótimo, eu também acho. Eu sou cristão. Como resolver isso? O pessoal fala, está na igreja, tá assim, a sociedade tem que. Mas de onde que se tirou que a sociedade é necessariamente via um meio coercitivo, via um Estado monopolístico coercitivo, que vai ter que roubar de alguém para dar para o outro? Então, se você bota uma arma na cabeça do Juliano e fala, Juliano, aquele cara está passando necessidade, você me desculpe, mas eu vou tirar de você porque ele precisa mais do que você. Isso é um meio anticristão para obter algo que você acha que é nobre. Uma boa intenção, compaixão. Mas você está violando o princípio da não agressão. Você está violando a propriedade privada do Juliano. E aí tem 1000 motivos pelos quais a gente acredita, como cristão e libertário, que isso não pode. Teológico, bíblico, que a gente não vai entrar agora, senão vou me perder, mas só para não perder o fio da meada. Outro exemplo de princípio de não agressão sendo violado.
coleguinha vai fazer mal para ele mesmo, vai se drogar. Uma pena, lamentável. A gente tem que convencer ele, rezar para ele, fazer tudo para ele. Não faça isso. É muito triste, muito duro. Mas se você for lá e proibir ele via porrada, você não é pai dele, você não é diretor espiritual dele, você é só um ente terceiro, exógeno a ele, um burocrata lá em Brasília. Ele não pode, porque eu não quero que ele tenha esse livre-arbítrio que Deus deu a ele, de ter o direito de se auto-prejudicar, se ele assim o decidir. Você está ferindo o princípio de não agressão. Você está, por mais bem intencionado que você esteja, e a gente entende isso, somos assim, por N motivos espirituais e até genéticos, está errado moralmente, segundo o cristianismo, você querer proibir ele de se auto-prejudicar. Sim. Isso é o princípio da não agressão. Muitos libertários não são cristãos, e eles seguem o princípio da não agressão. Eles, no fundo, eles sabem que é o correto, mas eles não têm o que eu tento explicar no Instituto, que são as bases cristãs para o princípio da não agressão. Por que é compatível? Sim. Tudo bem que ele é libertário e não é cristão. É o famoso Deus mantenha, que ele seja libertário, pelo menos. Mas, um dia seria bom ele saber que as raízes do que ele defende enquanto filosofia política estão no cristianismo. Sim. E por N motivos que, enfim, depois se quiser a gente fala. Mas deu para explicar o que é o princípio da não agressão? Sim. É você respeitar o direito à vida e à liberdade do seu colega. Sim. Você falou em relação a ter libertários que não são cristãos, aí tem aquela brincadeira que fala assim, né? Ele não é cristão até ele passar por um aperto dentro de um avião, o avião tá caindo, daí ele começa a orar para Deus, né? Então, claro, é uma brincadeira, mas de qualquer forma, a minha formação eu sou católica, né? Então venho de uma família cristã desde o nascimento. Por algum período, às vezes, você se afasta e depois você percebe que não deveria. Então acho que esses ciclos podem acontecer ao longo da vida com qualquer pessoa, né? De você às vezes se reservar, enfim, de observar. Mas o fato é que não dizer que não acredita em Deus, isso nunca aconteceu. Eu posso ter me afastado de uma entidade que era a Igreja Católica por algum tempo, mas não de Deus, né? E eu vejo, e uma coisa que eu quis muito que você viesse para cá, é que nós temos dentro do nosso instituto alguns libertários que não acreditam em Deus, né? Que não são cristãos. Então, assim, a tua presença aqui vai realmente mostrar, não só para eles, mas trazendo esse conhecimento agora até para o nosso público aqui das redes sociais, que as coisas nunca se desligaram, né? Então, e uma maneira, já que o teu encontro hoje à noite é exclusivo para os associados, é dar essa palhinha hoje aqui no podcast, né? Uhum. Até o Vanderlei vai brigar comigo porque eu esqueci de falar as nossas redes sociais, mas depois a gente repete, fala das tuas e das nossas também. Mas legal. O que mais que tu pode... Só para dar um gancho nisso aí que você falou, interessante você falar do libertário que não é cristão e tal, porque muitas vezes ele não é cristão porque ele já colocou na cabeça dele que seria antagônico ele ser libertário e cristão. Então, olha só, o objetivo do Instituto é mostrar para os cristãos que não tem problema eles serem libertários, ou se já são, não se sentirem incomodados mais com isso, ou se não são porque acha que é antagônico, venha, pode ficar libertário, que isso não vai atrapalhar o seu caminho de fé, de santidade, de ir para o céu, seja você protestante ou católico. Depois eu explico aqui por que não é católico nem protestante, por que é cristão o Instituto. Não tem problema. Mas olha só que legal, tem uma segunda derivada não intencional, ou nem tanto não intencional, meio sem querer querendo do Instituto, que é esse. As pessoas que não são cristãs, às vezes, se consideram libertárias, mas falam, caraca, olha só, a origem de muita coisa que eu defendi em termos de filosofia política tem origem no cristianismo. Então quer dizer que não é tão incompatível assim. Peraí, esse cara maluco aí está falando que tanto uma freira como uma prostituta poderiam votar no mesmo candidato? Não interessa o que faz da vida pessoal, a visão delas, né, no caso, de filosofia política é a mesma, a visão delas com relação a qual é o papel do Estado é o mesmo. Uma prostituta, outra é uma freira. É isso. As pessoas não separam essas coisas. Por quê? Existe uma coisa na cabeça do ser humano muito louco, assim, que é uma sinapse de assim, se é bom eu tenho que obrigar. Via o Estado. Sim. Não na família, estou falando, ou numa empresa privada, ou um contexto voluntário.
né? Na sua igreja, não. Estado. Se é ruim, tem que proibir. É bom obrigar. Quase que assim, é automático. Ele nem para pensar que são dois módulos que não necessariamente estão unidos. São Tomás, não sou eu que estou falando, né? São Tomás de Aquino falava que os vícios não devem ser proibidos. O maior doutor da igreja, que só deveria ser proibido o quê? Aquilo que violasse os direitos naturais de terceiros. Crime, etc. Então assim, as pessoas misturam, mas só para fechar o gancho. Então acho que na hora que um ateu escuta, quem sabe ele pare para pensar, puxa, na verdade não é porque eu defendo o princípio da não agressão, porque sim, que eu acordei um dia com um bom coração e que respeita a regra de ouro de Mateus, que entende que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus com livre-arbítrio, né, com racionalidade para decidir entre o bem e o mal. Não, é porque sim. Não, às vezes ele reflete e fala, puxa, é verdade, talvez não tenha problema ser cristão. Pelo menos abre a porta que antes estava fechada, né? Não é o objetivo do Instituto. O Instituto ele é um think tank de filosofia política. Ele não tem o objetivo eclesiástico, doutrinário, não é apostólico. Mas, sim. Poxa, se alguém se virar cristão por causa de um think tank de filosofia política, que tenta mostrar que... Show de bola, maravilha, né? Até escutei você num podcast falando, ó, já tem um monte de igreja, eu não quero abrir igreja nenhuma, né? Então, realmente, acho que é importante a gente ter esses canais que realmente compartilham, né? Como tu falou, vem de uma veia que às vezes a pessoa tem essa vontade, esse conhecimento, mas não sabia que está vinculado, enfim. E aí a gente criar essas conexões. Eu acho que assim, o ímpeto casa muito bem o cristianismo com a teologia, né? Cristã com o libertarianismo, porque ambos buscam ir à raiz última das motivações, né? Então, dentro, como você disse, né? O libertarianismo ele tem um escopo muito mais restrito do que o cristianismo. Porém, dentro desse escopo, que é o papel do Estado, né, ele vai até as últimas consequências. E a consequência e a grande percepção que o libertarianismo tem é que se você conceder, né, um monopólio coercitivo para a prestação de um serviço, aqueles agentes não vão ter os incentivos sistêmicos para realizar aquele serviço. E numa sociedade moderna que você tem pluralidade de serviços, não há por que isso não estar no livre mercado. Ou seja, digamos, a humanidade no passado talvez não tivesse madura no sentido de ter uma classe média diversa, abundante, com a cultura de mobilidade social já implementada, a informação descentralizada e distribuída, como diz lá o canal do Ancapsu. Então, assim, existe já uma maturidade para que isso não seja uma utopia, como nós libertários somos muito acusados de utópicos. Não, por que utópico, né? Se a gente tem hoje agências de segurança, de justiça, tribunais arbitrários, né, dentro do câmeras de comércio, no comércio internacional você tem o anarquismo, né? Ou seja, o fundamento do comércio internacional é a anarquia, e é o direito mais antigo que existe, a lex mercatória. As câmeras de arbitragem, né? Internacional. Exatamente. Então eu acho que o cristianismo e o libertarianismo eles são radicais no sentido de ir à raiz daquilo que eles pretendem, né? Eu vejo que muitas teorias políticas elas param no costume. Não, agora não vamos mais atrás porque sempre foi assim, então deve ser assim o certo. E o libertarianismo não, vamos com essa proposta até o final. Faz sentido de fato? Você acha que é por eu aí? Nunca tinha, assim, essa abordagem de que os dois são radicais, né, que vão até o fim. É verdade, né? Nunca tinha eu colocado dessa forma. Achei interessante, Juliano. Eu queria fazer só uma observação, né, que você falou, a pessoa pergunta como, né? Como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Mas o interessante do argumento libertário enquanto filosofia política é que, diferentemente da economia austríaca, que é uma escola de economia, e essa sim tenta explicar o que funciona e o que não funciona, e coincidentemente chega nas mesmas respostas que a filosofia política libertária, por isso que se chama austro-libertarianismo, veja que elas partem de perguntas diferentes. O libertarianismo enquanto filosofia política, que fala das leis naturais, e começa lá com... Eu acredito que começa no cristianismo, mas enfim, para o mainstream aí começa com Locke, depois Montesquieu, e aí depois com os Founding Fathers, Jefferson. A pergunta é o que é moral ou o que não é moral. Independente se a gente consegue visualizar se funciona agora ou não com os instrumentos que hoje temos na Terra, né? Então tem um artigo muito legal que eu gosto, que eu acho que eu traduzi para o ILC,
que fala que a gente defende a filosofia política libertária não somente porque ela funciona, mas porque é o correto a ser feito. Ela também funciona. Famoso. Além disso, funciona. Mas a gente, mesmo que... É óbvio que Deus é tão perfeito que faz o que é coerente com a liberdade funcionar. Mas o princípio é deontológico, ele é apriorístico, ele não é utilitarista. Né? Utilitarista no sentido de, mas agora eu não consigo enxergar. Porque, veja, mesmo os economistas pós-escolásticos lá, né, 200 anos depois de Santo Tomás de Aquino, desenvolveram, usando tanto Tomás de Aquino e também Aristóteles e tal, teorias econômicas muito mais liberais até do que a de Adam Smith, que depois foram usadas 3 séculos depois, mas o pessoal da escola de Salamanca da Península Ibérica, eles eram freis dominicanos, jesuítas, racionais, que estavam questionando também a moralidade, muito antes de termos essa pouca assimetria de informação que você falou hoje, né? De hoje tem tecnologia para ter competição, para ter reputação, tem que explicar. Hoje é mais fácil explicar porque que não é tão impossível você deixar de ter um regulador para alguma coisa, porque tem a reputação dos estabelecimentos, as redes sociais. Mas mesmo antes de não ter isso, você já tinha gente lá atrás, pelo princípio moral, olha que interessante, dizendo o que seria bom ou não. Então eu gosto muito da linha deontológica, né, de pensar o que é moral ou não, mesmo que eu não consiga enxergar como funciona isso agora, né? E aí às vezes somos chamados de utópico, etc. Mas é um norte, né? Sim, é um norte de algumas coisas. Se bem que eu não estou discordando, porque para a maioria das coisas hoje já existe o como, né? Sim, por causa da tecnologia, por causa da dispersão de informação, mas mesmo se não tivesse, esse é o meu ponto, daria para defender o correto pelo correto, entendeu? Sei. Eu penso até, cara, assim, a gente estava falando de ateus libertários e a questão do cristianismo, né? E eu vejo, às vezes, eu vejo muito podcast sobre Bíblia, assim, porque é uma coisa que eu comecei a me aprofundar dentro de um percurso acadêmico que eu tive mais para filosofia grega. E às vezes eu tento fazer a leitura tirando a teologia, imaginando que é tudo mitologia para dizer, ou seja, tudo é parábola, Adão e Eva, Moisés, é tudo uma forma de comunicar algo real, que como se não existisse um mundo sobrenatural divino. E aí eu penso a questão do monoteísmo e do politeísmo nesse sentido. A partir o politeísmo estaria ligado à idolatria e o monoteísmo à verdade, né, de um Deus único. E a partir dos 10 mandamentos, que são, digamos, universais, né, não agredir, não roubar, não enganar, você teria uma forma de organização social monoteísta, ou seja, ela não é utilitária, como a gente estava falando. Ela é puramente moral e ela é autoevidente. Então, os deuses politeístas, eles eram utilitários. Baal para fazer chover, o Deus, outro Deus para fertilidade, né? Então, tentando ler a Bíblia de uma forma mitológica, o monoteísmo seria, olha só, temos uma novidade aqui civilizacional do povo judeu. Temos aqui um eixo moral, monoteísta no sentido de ser autoevidente, e não é para ser utilitário, né? Então, quando a gente vê Moisés ele começando a julgar e o sogro dele fala, você não vai conseguir, traz outras pessoas, é uma coisa muito prática, né? Ele tinha acabado de pegar os 10 mandamentos e estava começando a julgar o povo a partir da nova lei, né? E aí ele está estafado, não consegue, o sogro dele fala, pede outras pessoas para ajudar, e na Bíblia você tem início do sistema de juízes. Então é como se fosse ali uma inauguração de um processo civilizatório descentralizado, ou seja, a tribo já é pequena, se ainda descentraliza em 12, com juízes escolhidos pelo povo, respeitados pelo povo, né? Então, assim, quando eu leio a Bíblia nesse sentido, eu vejo que é o experimento mais próximo ao libertarianismo dentro da antiguidade. E é um approach que me fascina. É um approach que me fascina. É verdade, é quase que um paralelo ao princípio mais moderno, no sentido pós, né, século XIX, de subsidiariedade que a própria Igreja Católica fala. Né? O Taparelli foi um dos que ajudou a escrever as primeiras encíclicas lá do Leão XIII, né, Rerum Novarum, ele já começava a falar de subsidiariedade, que é isso. Depois outros pensadores que não cristãos começaram a entender a beleza da descentralização do poder, né? Você tem até o Taleb mais recentemente falando de antifrágil, mas no fundo já vem, como você falou, desde lá de trás, né? E se for pegar princípios bíblicos também do Antigo Testamento, né, você vê o contexto bíblico
teologia sobre o Estado, também é de muita precaução, de muita prudência com relação ao Estado, né? Você tem, começando com Gênesis 10, 11 lá, a Torre de Babel, que foi visto pela visão agostiniana como uma rebelião contra Deus, de quero ser Deus. Acho que foi você que falou agora no começo, né? Que a gente tenta ser autossuficiente, tenta sempre conseguir, não foi essas suas palavras? Né? Exato. Então, assim, a Torre de Babel foi isso? Não, eu quero chegar... Olha só que analogia bonita, quero ir para o céu, nós vamos, né, nos unir e tal. Uma auto-idolatria. Começa ali uma auto-idolatria. Você tem também, depois que a gente até conversou vindo para cá, na 1 Samuel 8, né, todos os avisos, né, de Samuel para o povo que queria ter um rei como todas as outras nações, vai escravizar sua filha, seu filho, vai mandar pagar imposto e tal e tal. Então, ou seja, tem todo um contexto que eu também gosto de explicar nas palestras com mais detalhe do que aqui, claro, bíblico, de por que a descentralização é melhor e por que o Estado é visto como, infelizmente, né, um mal, que Deus permite, não é que ele deseja, ele permite, ele autoriza que ocorra, mas ele não deseja. Muito legal. Até aí o diabo também é autorizado, ele não é desejado, Sim. ele é lamentado. Mas como nós somos caídos, nós somos pecadores, né, do pecado original, etc., acontece. A gente não consegue fazer isso sem coerção, as coisas que precisam ser feitas. É muito legal, cara, é muito legal. Essa analogia que você faz é muito boa, da descentralização no período de juízes. Sim. Vocês se encontraram aí com as cachaças, pois então, né? Se deixar, a gente fala. Não, e em Jesus vai voltar, né, cara? Porque eles querem de Jesus que seja um Deus que vai derrubar Roma na violência. E aí eu fico esperando Jesus dizer, vocês querem pedir um rei de novo? Lá atrás não deu tudo errado, né? Um rei nesses moldes, né? É como se recuperasse Samuel. Eu acho isso uma loucura, assim, literalmente uma loucura, porque assim, você tem hoje as pessoas que simplesmente tapam o ouvido para o que Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo, está em Filipenses, minha cidadania está nos céus, né? Então assim, ele não deixou muita dúvida, não é que é uma questão subjetiva ali de tradução, igual tem em Romanos 13, ou tem outras coisas que dá para você argumentar que do grego a tradução é outra. Aliás, ele foi morto justamente porque achavam que ele ia querer ter um governo temporal violento aqui. Sim. Ou seja, a briga do Estado com o cristianismo começa, se quiser, na pior das hipóteses, começa ali já. O Estado temporal matando ele porque achavam que ele queria competir com o Estado temporal, ele não queria. Mas acho que hoje em dia tem cristãos que gostariam que ele tivesse quisto, né? Porque o pessoal não entendeu a mensagem dele e acha que aquilo lá foi vão, né? Sim, com certeza. Os próprios discípulos ali não queriam que ele que ele não permitisse que aquilo acontecesse, né? Então é difícil. Até acho que é difícil no caso para vocês que estudam mais, pode parecer às vezes meio óbvio assim, né? E aí para quem tá entrando agora, conhecendo, fala caramba, mas daria para pensar, porque assim a Bíblia ela foi escrita na época dela, então assim, e a gente às vezes traz o que está escrito nela para o dia de hoje, a gente fala assim, nossa, mas que ridículo isso, né? Só que a gente tem que lembrar como eram, como que eles viviam, né? Qual que eram as leis daquela época, a maneira como tudo acontecia, e não trazer isso, é a mesma coisa a gente fazer algo assim com uma outra cultura que, né, que lá permite tal coisa e aqui para nós, né, no Ocidente é absurdo. Então a gente tem que relembrar isso, de que algumas situações que aconteciam ali eram tidas como normais naquela época, né? Enfim, não quero me enrolar muito aqui, mas porque o tempo vai voando. Mas eu queria que tu falasses um pouquinho em relação a essas encíclicas, né? Tipo, pensando desde a origem da primeira ali que tu cita, que foi a do... Renovaram do Leão XIII? Isso, do Leão XIII. Que tu consegue mostrar ali o quanto ele tinha, nessa encíclica, falava já sobre a questão da liberdade, sobre a questão dos vínculos já muito claros do libertarianismo já nessa encíclica dele, né? E aí, tipo, se tu pudesse falar disso, tentando fazer um link com o Papa de agora, que a gente ainda não tem nenhuma encíclica, acho que formalizada dele, mas tem já algumas homilias, enfim, para que linha que a gente está hoje também, né, no nosso falando também sobre
sobre a questão do Papa, né? Porque por conta das encíclicas. Olha, dava para fazer uma palestra só sobre as encíclicas e a doutrina social da igreja, porque é um ponto que muitos cristãos, muitos católicos principalmente, né, enxergam como incompatível com o libertarianismo, né? Porque as encíclicas elas foram escritas em tempos diversos, com objetivos diversos, e quando foram escritas, os papas que as escreveram não achavam que elas iam ter valores atemporal. Era muito por uma situação socioeconômica do momento. Então essa é a primeira consideração que tem que ser feita, tá? Tipo as cartas de Paulo, que não se sabia que aquilo ia virar um livro bíblico. E aí, assim, tem que entender todo o contexto das encíclicas. Antes até do conceito das encíclicas, vamos do mais básico. Assim. Primeiro que existe uma hierarquia de leis dentro da Igreja Católica. Né? Para quem não é católico, para os protestantes que estão ouvindo, para os ateus, não é porque um papa escreveu um negócio que aquilo é dogma de fé que o católico tem que concordar e subscrever. Tá? Existe um negócio que a própria Igreja coloca dessa forma, chama o obséquio religioso da inteligência e da vontade. Você tem o direito de questionar de forma caridosa. Se um papa fala que 2 mais 2 é 5, se ele fala que o salário mínimo é bom para o pobre, você sabe que, segundo a escola de economia austríaca, porque aquilo é uma ciência, que aquilo é ruim para o pobre, você tem a obrigação de dizer, olha, o objetivo nobre que você almeja não vai ser atingido. Pior, vai jogar contra. Se ausentar desse debate e não explicar é falta de caridade. Isso sim é pecado. Não é falta de respeito você dizer para um papa, para um padre, para um pastor que o que ele quer não vai ser atingido com aquele meio. Tá? Então essa é a primeira coisa. Então existe uma hierarquia de leis. Para os católicos especificamente, se o papa não fala ex cátedra, que a gente chama, né? ou num concílio ecumênico sobre temas de fé e moral, aquilo é debatível. Ponto. Então, em termos de economia e política, ele pode falar o que ele quiser, mas isso não quer dizer que é verdade. Tá? Desde o Concílio Vaticano I, em 1871, se eu não me engano, já está decidido que o Papa ele é infalível em temas de fé e moral. E somente em temas de fé e moral. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Existe uma hierarquia de leis. Aí o que acontece? Para a doutrina social da Igreja Católica, que foi feita com base nessas encíclicas todas, a partir dessa Rerum Novarum, de 1891, do Leão XIII, até recentemente, você tem que entender o contexto delas. Qual que é o contexto delas? Lá atrás, vou me estender um pouquinho, porque é importante entender isso. Muitas delas tiveram cunhos mais autoritários e estatistas mesmo. Por quê? E antiliberais clássicos, antilibertários, em termos de economia. Por quê? Naquela época, lembrando, metade do século XIX, quando estava se formando as pessoas que começaram o pensamento do que foi escrito lá pelo Leão XIII, a gente estava com Marx escrevendo o Manifesto Comunista em 48 lá em Londres, você tinha o Bastiat escrevendo a lei, né, falando o oposto, falando pela primeira vez algo mais libertário, e você estava na segunda metade ali da segunda Revolução Industrial com muita gente pobre na rua, aquela coisa que motivava inclusive o marxismo, né, de ver gente, mas que pobreza nas cidades grandes estavam crescendo na Alemanha. Muito bem. Os jesuítas alemães foram muito importantes. Você vai falar, o que tem a ver com o Papa italiano? É porque na Itália não estava ainda tão desenvolvida a Revolução Industrial naquela época, mas os jesuítas alemães estavam muito próximos. E eles também, por causa da unificação de Bismarck, que a gente conversou aqui, muitos deles foram expulsos da Alemanha e foram morar em Londres, foram morar em Paris. Então esses jesuítas alemães viram muito de perto a pobreza nas ruas. E eles estavam com um dilema, que eles estavam se sentindo obrigados a responder à igreja. Pô, e aí, pobreza, o que é moral, o que não é, o capitalismo, as fábricas, gente suja de carvão. E a igreja se sentiu compelida a dar uma resposta entre aspas, os dois extremos do que era o liberalismo clássico, século XIX, e o marxismo surgindo no outro oposto. E veio com essa pegada um pouco mais intervencionista para o bem comum. Então a primeira foi escrita, esses jesuítas alemães, eles obviamente tinham influência um pouco marxista da época, eles eram alemães, eles conheciam bem. E os jesuítas sempre foram mais assim atinados a mudar a sociedade, não só ficar num mosteiro, entre aspas, e rezando, indo mais para o chão, né? Soldado, né? Então eles estavam muito compelidos a querer ajudar. Então você teve um cara chamado William Kettler, que era o bispo de Mainz, na Alemanha,
que era um cara que escreveu um livro, chamava O Trabalhador e a Igreja Católica, ou O Trabalhador e o Cristianismo. Foi a primeira peça ali, a igreja se manifestando sobre isso com um cunho bem intervencionista, bem trabalhista. Depois você teve um cara chamado Heinrich Pesch também, que foi... E o primeiro que eu falei, o William Kettler, ele foi considerado o avô da Rerum Novarum. Depois um aluno dele, esse Heinrich Pesch, foi o cara que ensinou o Neil Brennan, que foi o cara que redigiu a segunda encíclica, que foi a 40º ano, em comemoração de 40 anos da Rerum Novarum, que foi no Pio XI, em 1931. Ali, quando estava começando a bombar as coisas mais totalitárias, os pensamentos de esquerda generalizados já na Europa antes da Segunda Guerra. Então essas duas primeiras encíclicas tiveram essa pegada, por essa influência desses jesuítas alemães. Então você tem que começar a entender o negócio. Não é porque o cara escreveu isso há 100 anos atrás, como influência de um economista que parecia mais o cara da CEPAL, aqui da Unicamp de São Paulo, lá falando num discurso desenvolvimentista, intervencionista, que está certo. Até porque a ciência econômica é uma coisa relativamente nova na humanidade. A igreja não tinha obrigação de falar sobre isso, o que gera ou não pobreza. Ela tem a boa intenção de coração. Mas nem era o papel dela até então. Aí começou a se meter a falar do negócio que não sabia direito e caiu na pressão de todo mundo ali para falar. Então, tudo isso para dizer que, Daniele, as encíclicas, às vezes, elas têm coisas que são contra a lógica, a razão e contra o pobre. Sim. Que é um negócio que é impensável, porque eles não sabem o que estão falando. Então, você teve, por exemplo, do Paulo VI, a encíclica Populorum Progressio, ali da década de 60, se não me engano, que falava que todos os países tinham que pegar centenas de bilhões de dólares no pós-segunda guerra e mandar para os países pobres, subdesenvolvidos, aquela terminologia, não existia países emergentes, né? Tinha os subdesenvolvidos, desenvolvidos. O libertário católico, que eu gosto muito, chamado Tom Woods, que escreveu o livro A Igreja e o Mercado, explicou, ela falou, olha, o católico que na década de 60 falasse que o Papa estava falando um negócio que era ruim, assim, como, que heresia e tal. Mas ele estava certo de criticar o católico que criticou o Papa na época. Porque o Papa não sabia o que estava falando. Décadas depois, hoje é meio óbvio que só deu ruim, não salvou nenhum país da África. Não era isso que gerava a riqueza. Eram instituições, liberdade econômica, respeito à lei, Então, tudo isso para dizer que a doutrina social da Igreja Católica, hierarquicamente de lei, não é que você tem que obedecer e não pode questionar se 2 mais 2 é 4 ou é 5. 2, foram escritas em contextos diferentes por pessoas que não sabiam que aquilo lá ia ser dado como uma verdade para sempre. E 3, teve um contexto sociológico, histórico para quem escreveu aquilo naquela época. Que não necessariamente é verdade. Sim. Todas elas. Né? Então, é ok você, como católico, olhar para alguma coisa que está escrita lá de salário mínimo ou de não sei o que, falar, desculpa, isso aqui está errado. Perdão, está errado. Você não vai ser menos católico. Óbvio, tem jeitos e jeitos de você fazer isso com respeito, com caridade. Mas ainda é uma ciência econômica. E o Papa ainda não tem, nem segundo a própria Igreja, infalibilidade fora de temas de fé e moral. Então está tudo certo questionar. Então a doutrina é uma ferida para essa conciliação do libertarianismo com o catolicismo, para quem não entendeu essas coisas que eu estou falando. E mesmo dentro dos seminários e etc., muita gente acha que é por isso que você não pode ser libertário, não sei o quê, porque fala do bem comum, então você é contra o bem comum? Não, cara. Eu sou contra o bem comum. A gente pode e deve usar nossos bens que, à luz do Estado, são licitamente nossos para fazer caridade. Porque, afinal de contas, caridade ela é, por definição, algo voluntário. Sim. Não existe mérito nenhum em você dar dinheiro com arma na sua cabeça. Que no fundo o imposto é isso. Exato. Não existe mérito nenhum. É importante lembrar o óbvio. Ninguém vai para o céu, ninguém é santo, ninguém vai receber palminha, nem um sorriso de Jesus, nem de ninguém, porque paga imposto, hein? Sim. O óbvio precisa ser lembrado. Mas você vai receber uma cara feia se você sim roubar e defender autoritarismo em cima de outros para um bem que você e outros concordam que seja legal. Isso você vai receber a cara feia. Porque foi Paulo, foi você que citou Paulo, né? Paulo em 3:8 fala, em outras palavras, não, os fins não justificam os meios sempre, não. Você não deve fazer o mal para obter um bem. Então, assim, calma lá com essa história, né? E é importante, a última coisa para fechar o tema das encíclicas, que eu acho muito importante, e é legal porque eu não falo isso nas palestras, então não dá tempo. Então, pela primeira vez eu estou falando isso aqui em público com mais detalhe, muito legal.
Nossa, eu me perdi o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa muito importante para fechar. As encíclicas distorceram o que Santo Tomás de Aquino falou sobre propriedade privada. Porque Santo Tomás de Aquino, apesar delas defenderem, como a Rerum Novarum, propriedade privada pela primeira vez, quando o marxismo já estava com 40 anos de vida, lá, 30 anos, o Papa Leão XIII achou por bem, né, falar, não, vamos deixar claro que propriedade privada é bom. Foi bom isso. Só que, quando eles começam a falar de bem comum, fim social da propriedade, não sei o quê, eles distorceram, e não sou eu que estou falando, você pode dar no chat GPT aí, grande parte do que Santo Tomás de Aquino falou. Santo Tomás de Aquino reconhecia que a propriedade privada era uma lei natural, era um direito natural, não primária, ele tem uma classificação, era secundária, mas era uma lei natural. O que ele falava não é porque é seu que você tem que considerar como seu. Você tem o dever moral, em outras palavras, de ajudar os outros. Ou seja, o que ele estava dizendo não é porque no papel legalmente é seu que vai ser legalista, que você não tem que ajudar o outro, negão. Calma aí, não é assim não. Entendeu? Foi isso que Santo Tomás de Aquino falou. Essa é a interpretação. Não é que em nenhum momento ele falou, não, o Estado tem que pegar de um para dar para o outro na porrada, esse é o mecanismo correto, esse é o modus operandi cristão. Mas nas encíclicas dá a entender que tudo bem. Em alguns pontos. Sim. Por isso que houve uma progressão ali de aceitação com relação ao grau de autoritarismo e intervencionismo. Entre Santo Tomás de Aquino e as encíclicas teve um grande salto com relação a isso de papel do Estado. Entendeu? Muito legal. E com todo o contexto da Revolução Industrial, do socialismo surgindo, etc. e tal. A igreja sob pressão para ouvir sobre isso. Pouca gente sabe das origens dos jesuítas da Alemanha sobre, eu nunca tinha ouvido falar. Sobre as encíclicas. Muito legal. As primeiras encíclicas dos papas. Esse Heinrich, eu sou péssimo alemão, talvez vocês. O Heinrich Pesch, ele é literalmente o pai da. Ele pegou tudo que o William Kettler fez e aprimorou. E foi o cara que foi o professor do Neil Brennan, que foi o cara que foi o redator. A Rerum Novarum não teve redator, mas a segunda, que foi a 40º ano em diante, tinha um cara que era o redator. Esse redator foi aluno do Heinrich Pesch, que foi aluno do William Kettler. Assim, e eles tinham uma influência muito grande no papado. Apesar dos papas serem italianos, de novo, eles estavam se espelhando no que a experiência desses jesuítas estavam dizendo, porque eles estavam vivendo nas cidades industriais anglo-saxãs. Né? Então os papas italianos estavam usando isso aí para meio que responder as perguntas do jur da época. Desculpa a resposta longa, Juliano e Daniel, mas é que uma oportunidade boa de explicar pela primeira vez por que muita gente vê ferida na doutrina social da Igreja Católica e por que não deveria. Não tem que pedir desculpa, a gente fica feliz aqui, né, de ter essas informações todas, de certa forma, em primeira mão, digamos assim. Por mais que o tempo tenha praticamente se esgotado, né, Juliana? Até nesse tema de propriedade privada, tem uma lei na Torá lá que diz que na sua propriedade você deve reservar, não colher tudo, mas deixar um pouco para os viajantes, né? Então, digamos, tem o preceito de propriedade privada e de doação, de caridade normal, né? Ou seja, natural, é interessante isso. E falando em propriedade privada, falando, né, na criação do Instituto, que é, eu imagino, né, você como administrador e teve o desenvolvimento profissional todo no mercado financeiro e paralelamente um cristão, eu imagino que você encontrou, né, nessa inspiração que veio lá dos Estados Unidos, essa ideia de juntar o libertarianismo com o cristianismo, como uma forma, a melhor forma dentro de você como indivíduo, digamos, fazer o seu apostolado, digamos assim, né? No sentido de espalhar algo que você acredita muito que possa ser a sua melhor contribuição, né? E isso tem um ano, pelo que você falou no começo, né? O que você sentiu aí? Você sentiu mais receptividade ou mais dificuldade do que você imaginava? E quais são as suas perspectivas de futuro aí de espalhar a ideia do Instituto? Entendi. Sim, como eu vi que ninguém estava fazendo, ninguém tinha feito, e para mim foi muito importante dormir em paz e ver que era compatível o cristianismo com o libertarianismo, falei, eu quero que outros vejam isso. Então, sim, nesse sentido é um apostolado, né? Porque não ganho nada com isso, faço isso por prazer mesmo, por propósito, 100%, meu dinheiro, meu tempo.
E acho que esse apostolado não vai talvez ter frutos, né, visíveis, né, no dia a dia, na sociedade, nem em vida. Mas tudo bem, é o que a gente está falando no almoço. A gente faz isso para gerações, faz de uma forma mais amarradinha, firme, ali no bylaw, né, que eu falo em português, no estatuto social da ONG, sem fins lucrativos e tal, com uma governança séria para durar. E aí a sua pergunta é sobre receptividade, né? Eu acho que como, de novo, não tem nenhum instituto, nada falando sobre isso especificamente, né? No hemisfério sul, ou em língua... Monopólio natural, né? Ou em língua latina, né? E eu via isso lá em 2011, eu falava, caraca, não é possível que ninguém tá falando isso, só tem nos Estados Unidos gente falando disso, eu preciso dar essa boa nova para os latinos, né? Para gente que fala português e tal. Muito antes de existir inteligência artificial, né? Agora dá para você traduzir rápido, mas eu vou fazer um material aqui. Está sendo muito boa a recepção, porque a gente brinca que a gente é o que mais tem inimigo, né? Ninguém concorda com a gente, a priori. Depois que escuta, amolece um pouco, se tiver honestidade intelectual e um pouco de humildade, a gente acredita que a pessoa pode se abrir. Mas, assim, a priori é conservador, autoritário contra, é teologia da libertação contra, é socialista contra, é todo mundo contra. Existem argumentos espantalhos sobre o que é liberalismo clássico, o que é libertarianismo. O pessoal acha que é um negócio que não é. Mas aqueles que enxergam um pouco de coerência falam, nossa, achei o que eu estava procurando. É isso que explica. Então, assim, tem muita gente que, assim, pede, como que eu ajudo, o que eu faço? Fala, cara, não tem o que fazer, porque a gente não tem um sonho grande, assim, de, né, agora, o objetivo, como eu falei, é um trabalho de formiguinha de séculos. O objetivo era ter um lugar para as pessoas irem buscar material em português para ler, para ver vídeo sobre isso. E é um material básico, tá lá. A gente não reinventou a roda, pegou material lá de fora, pediu autorização para os principais think tanks lá de fora que tem algum material sobre isso. Ok, posso produzir aqui? Posso traduzir? Posso, tal. Então, assim, as pessoas que gostam estão querendo ajudar, mas nem tem como, né? Você não tem uma ideia eu tenho, assim, óbvio, minha limitação é não só o tempo, porque essa não é a minha profissão, claro. É financeira também, né? Mas, assim, se um dia tiver doador, a gente nem está indo atrás, se um dia tiver doador, etc., dá para fazer podcast como de vocês, dá para fazer conferência, trazer os gringos para falarem aqui com tradutor. Imagina, os brasileiros vão pirar, trazer os caras muito melhor que eu para falar aqui, né? A gente está fazendo o que já com o pouco orçamento que a gente tem, que é o pouco que eu consigo gastar, é traduzir livro. Traduzir livros que não existem no Brasil sobre esse tema. Então, a gente já vai estar traduzindo um agora que chama Faith Seeking Freedom, do Instituto Libertário Cristão, que é um livro de perguntas e respostas, né? Fé buscando liberdade, seria a tradução. Tem um que a gente já pediu autorização, já conseguiu, que é o Was Jesus a Socialist? Né? Jesus era um socialista? Ponto de interrogação. É escrito pelo Lawrence Reed, o cara que foi presidente do FII e tal. Que legal. E um outro que chama Por que todo católico tem que ser libertário? Do Randy Anglin. Também já comprei os copyrights e vou traduzir aqui para o Brasil sem querer ganhar dinheiro nenhum. Se sai no 0-0 tá bom. E no longuíssimo prazo, se tiver realmente condições e recursos, seria fazer um pouco o que o Estudantes para a Liberdade faz. Na sua faculdade, a gente fazer nos seminários. E levar a gente para falar disso para quem está sendo formado dentro das igrejas. Nossa, que bacana. Aí sim o bicho vai pegar. Porque daí a gente começa por dentro da igreja a explicar que, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Aí leva livro do Tom Woods lá que explica The Church and the Market, né? E etc e tal. E começa a explicar que não foi o capitalismo malvadão que causou a crise de 29, nem a de 2008, nem a pobreza, pelo contrário. Tem que explicar um pouco, entendeu? E podemos também mostrar o lado teológico. Quem somos nós para explicar a teologia para eles? Mas a gente pode lembrar algumas coisas que nem são ditas, né? Que às vezes pode ajudar também, entendeu? Nossa, sensacional. Fica agora com vontade de que isso aconteça rápido, né? Vai demorar, porque a briga dentro das igrejas é grande. Sei. Não, e os campos de interesse, né? Eu estava mostrando... Eu sempre gostei de ler assim, um livro paralelo com o outro, né? Mas hoje eu tenho assim em volta de mim que os interesses vão aparecendo, traduções novas de coisas boas, né? E eu tenho assim uns 8 livros que eu leio um capítulo por cada um. Por dia eu passo, né? Tem uns que eu preciso ler inteiro, eu vou ler inteiro e resolve meu problema, né? Mas para não me privar de nada, e é muito interessante que você muda de país, de época, de temas, é aquilo que a gente estava conversando. Existe um fio que é sempre a questão fundamental humana, né? Do bem e do mal,
né, e da percepção da agressão, né, ou seja, a agressão direta, né, e o roubo e o engano, né. Isso é sempre a tônica de toda necessidade do ser humano pensar o bem viver, o melhor viver. Até os teóricos fortes da esquerda, né, a gente está falando de Marx e Foucault, você sempre tem o opressor e o oprimido, você tem a desigualdade, você tem eles têm a régua deles. A contradição. Sim, mas existe aí, se existe, né, uma contradição, uma exploração, um oprimido, existe o bem e o mal. Ele vê lá. E se você for na medula, o bem e o mal é agressão, o roubo e engano, né? Ou seja, você está, digamos, né, explorando o cara, digamos, agredindo, né? Você chega na medula principal. Você só vai discordar, você chega na essência e vai discordar nos acidentes, vamos dizer assim, né? Ou seja, na prática, como você lidar com isso é que nós vamos escolher o sistema de baixo para cima e eles vão preferir, vão achar mais eficiente o sistema de cima para baixo, a partir de iluminados, digamos, né? E eles não têm muito apreço à liberdade, nem as leis, assim, eles não têm apreço às leis naturais de uma forma geral, né? Porque são ateus e tal, eles não entendem que o argumento deles é sempre assim: você só tem esse direito porque a gente fez uma lei, e não o contrário, né? Você não tem esse direito porque Deus te deu o direito à sua vida, à liberdade e propriedade. Então, tem razões teológicas, antropológicas, que o pessoal vai desde até a antiguidade, lá pega Aristóteles, não sei o que, aí justifica, não, que isso é fruto do seu trabalho, então é seu, é uma extensão do seu tempo, etc. Você tem argumentos para explicar as leis naturais muito antes de São Tomás de Aquino, mas o pessoal mais autoritário não gosta desse negócio. Mas é isso. Eles têm a régua deles do que é o bem e o que é o mal. Não é que eles discordam da existência do bem e do mal. Eles só têm o critério deles, né? Sei. Eu acho que é um tema que provoca, né? Que nos convida a essa reflexão. Eu acho que, principalmente a gente que acredita que fé e liberdade caminham juntos, eu acho que pra gente finalizar aqui, né, eu queria que tu desse as tuas considerações finais e de novo, né, agradecendo imensamente aí a oportunidade de você ter aceito o nosso convite, estar aqui obrigado, conosco eu que agradeço. Hoje. O dia ainda vai ser um pouquinho longo, né? Não, bora. Isso aqui, como a gente falou, é a cachaça. Posso falar até for. Sim. Mas, se me der cachaça, então, daí vai mais longe ainda. Falar de cachaça sobre cachaça. Eu trouxe uma cachaça de não, brincadeira. Ela é da terra da cachaça aqui, na região. Conta um pouco. Brincadeira. Depois eu sou da terra da cachaça, sim, e eu trouxe uma cachaça de verdade pra... Não sei como é que você vai despachar isso no teu... Nossa senhora, mas... não dá, né? Arrumei um problema pra você. Mas pra gente realmente deixar uma mensagem, né, final para os nossos espectadores e para os nossos possíveis associados, né, para quem sabe, diante dos fóruns que a gente terá no próximo ano, para que eles participem, né? Enfim, mas eu queria deixar essa palavra aí contigo do que tu pode compartilhar em relação ao trabalho, né? Ao ILC. Né? Enfim, o que tu quiser falar, na verdade, né? A palavra é tua aí. Hoje, como eu falei, a gente só tem as redes sociais, né? Do Instagram e do Twitter, Instituto Libertário Cristão, no Instagram, e ILC, né? IL Cristão no Twitter, e ajudar a compartilhar, né? Hoje é isso que a gente precisa de ajuda para a palavra chegar. Sugestões de artigos lá de fora que não estejam ainda traduzidos aqui, se alguém quiser mandar também, muito bom. E lembrar que o que a gente defende é uma sociedade que tenha paz, prosperidade e que respeite os princípios cristãos, a teologia cristã, né? A gente acha que a filosofia política libertária ela é a mais compatível, se não a única, com o que a gente acredita, com o cristianismo, né? E que assim, a sociedade está acostumada a usar a violência para os fins que ela acha justo, né? E só que a cruz exige que a gente vá pela palavra e pela virtude, pela caridade, etc. E não por isso. O libertarianismo ele não vai levar ninguém para o céu, ele não vai fazer um mundo melhor, quem vai fazer isso é Jesus, né? Ele não vai dar o pão, nem a liberdade metafísica, a principal liberdade, né, de não pecar para ninguém. Mas ele é a liberdade temporal aqui na Terra que vai permitir o indivíduo de ter ambos, tanto o pão quanto a liberdade metafísica. Escolher ser virtuoso e não ser vicioso. Terminaria dizendo que essa liberdade, como a gente estava falando no carro lá, de você escolher entre o bem e o mal, é a razão pela qual a gente existiu.
Se pudesse, né, quem está assistindo, levar uma coisa aqui, é lembrar que Deus nos criou para justamente termos o livre-arbítrio, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, com essa racionalidade de escolher entre o bem e o mal. Eu não sou eu que estou falando, é Santo Irineu, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino. A gente nasceu para todo dia escolher entre o bem e o mal, inclusive poder fazer o mal a si mesmo. E não sou eu que disse, foi Deus que deu. Santo Agostinho falava que a virtude forçada é como tratar um homem igual a um animal. Já funcionaria melhor o mundo se a gente respeitasse isso. Essa é a mensagem final. Obrigada. Fantástico. Quer falar alguma coisa, Gil? Só lembrar que é o site, né? É Instituto Libertário Cristão, né? .org. E ali tem os textos básicos iniciais para você ter quem está assistindo a gente, ter toda essa introdução muito bem feita. E ali já vai ter os links no final da página para as redes sociais. Isso. E as nossas redes sociais? As nossas, o Instagram é ILL Joinville. O YouTube é isso que vocês estão assistindo, que é o Instituto Liderança e Liberdade. E ficar atento, né? Porque a gente tem 2 vezes ao ano os momentos onde nós temos os fóruns abertos, onde nós convidamos, né, pessoas igual a Guedini, de forma pessoal, que vocês poderiam ter essa oportunidade, e tantos outros convidados que falam a respeito do tema. E é uma maneira também de pessoas ingressarem como associado no nosso instituto. Então, acompanharem as redes sociais e, quem sabe, estar conosco aprendendo diariamente. Obrigada, então. Tchau, tchau. Maravilha. Obrigado.